Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz, aqui na sua TV União. Para nós é uma alegria muito grande, querido, poder estar com você neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, das 19h30 até às 20 horas, sempre trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de alegria, trazendo também as informações da nossa igreja, tá? A nossa igreja, você já sabe, fica na Avenida Jerônimo Câmara 1080, bairro de Nazaré. Esse endereço muito fácil, não é? Que fica ali no bairro de Nazaré e avenida que passa por trás da SEASA. Então, endereço facílimo. Eu quero convidar a você para estar conosco. Todo domingo, a partir das 9h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical. A partir das 18 horas até as 20 horas, temos um grande culto de celebração. Na terça-feira, o dia todo, querido, a partir das 9h30 até as 17 horas, temos o dia todo de oração. Na quarta-feira, a partir das 19h30, temos o nosso culto de ensino da palavra. Na sexta-feira, do mesmo horário também, oração e ensino da palavra. E você já sabe, no sábado pela manhã, a partir das 9h30, nós temos o círculo de oração da juventude. Trabalho grande, trabalho especial, e você é convidado a estar conosco. Esta programação também acontece, queridos, nas mais diversas congregações da nossa igreja, nos mais diversos bairros da nossa capital, no interior do nosso estado e ainda no estado vizinho da Paraíba. Nos acompanhe através da programação do nosso 7º aniversário. A paz do Senhor, tudo bem? O 7º ano de atuação da ADEPAZ aqui no estado será comemorado no Centro de Convenções. Lá, teremos a participação de um coral com 150 vozes e uma orquestra com mais de 40 instrumentos. 21 congregações estarão envolvidas e também teremos participação de lideranças a nível nacional, com uma programação toda especial para você. Participe, venha fazer parte desse momento de fé, alegria e comunhão. Muito bem, queridos, olha, nós estamos aqui, mais uma vez, no estúdio da nossa TV, com os pastores, pastor William e pastor também Arnaldo. Eles que sempre têm colaborado conosco no programa, no bloco, não é, do programa EBD na TV, tem comentado temas especiais da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje, mais uma vez, eles estão conosco aqui para compartilhar um trecho da Palavra de Deus, muito rico, muito especial. Não é? Você se sente perdoado por Deus? Você sente que Deus, um dia, através do sacrifício de Jesus Cristo, literalmente você se sente perdoado? Nós vamos comentar um pouco sobre isso aqui, não é? A Bíblia diz que todos pecaram. E aí o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 3, e verso de número 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Pastor Arnaldo, pastor Will, estamos aqui mais uma vez para falar desta palavra abençoada que é
a Bíblia Sagrada, né? A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Eliseu, pastor William, a paz do Senhor. E nosso boa noite a todos os nossos irmãos, também que nos prestigia com sua audiência. É muito importante, pastor Eliseu, esse tema, porque ele aborda duas coisas que podemos destacar, que é a graça e a misericórdia. São duas coisas necessárias para a vida do homem, para a comunhão com Deus, para a restauração da comunhão com Deus. Se não fosse a misericórdia, certamente não teríamos como pagar a nossa dívida. A dívida é muito alta e a misericórdia, ela paga essa dívida, né? E uma vez pago a dívida, vem a graça, que nos agracia com bênçãos, com as bênçãos do Senhor, com os galardões, que certamente não somos merecedores, mas isso que é importante para a nossa edificação em Cristo Jesus. Quando sabemos que, para resumir, a diferença de misericórdia, a misericórdia de Deus, isso aí mostra que Ele nos livra do castigo, né? E a graça nos abençoa. E o salmista, ele foi muito bem, quando ele falou, o salmista Davi, ele disse, tem misericórdia de mim, no Salmo 51, versículo 1 e 2, pastor Eliseu, ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele sabia, a consciência dele era culpada, e somente o sangue de Jesus pode nos livrar da culpa do pecado. Isso é uma coisa muito grande. E depois nos enche de sua graça, sabemos que vamos ter uma eternidade com Deus. Por isso que essa mensagem é muito rica, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, esse tema, pastor, falar de graça e de misericórdia, de fato, é um tema riquíssimo, até porque Paulo começa aqui no verso 23, não é? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A primeira sensação que nós temos, pastor, é que parece que não há mais solução, não há mais resposta de Deus. Parece que estamos literalmente perdidos, não é? Irremediavelmente perdidos. Mas aí vem o sacrifício de Jesus, Jesus cumprindo toda a justiça de Deus, para que hoje nós estivéssemos na condição não de destituídos da graça, não é? É verdade. Não destituídos da graça, mas pela bondade e misericórdia de Deus, voltamos ao nosso estado original, por assim dizer, quando um dia aceitamos, confessamos e recebemos a Jesus pela fé. Pastor William, esse tema aqui do pastor Arnaldo, ele é muito rico, não é? É verdade. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, não é? A paz do Senhor. Sem ela, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Arnaldo, todos que estão nos assistindo, que Deus possa continuar abençoando através da sua palavra. Realmente, precisamos compreender, aceitar, procurar entender de acordo com a palavra de Deus, que todos pecaram, todos estão destituídos, né, de Deus, né, da sua presença, quando não usufruímos, vamos dizer assim, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, derramada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É importante também, eu estava separando aqui um Salmo 37, versículos 23 ao 24, que cabe, eu creio, dentro deste assunto que nós estamos comentando aqui. Diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Que coisa maravilhosa. Nós precisamos entender, queridos, que
nós não somos perfeitos, não. A perfeição que trata a palavra de Deus, ela não é como o homem a vê, como o homem identifica. A perfeição no que diz respeito, não falhar nunca, nunca cometer erros. Não é isto que a Bíblia está se referindo. Nós estamos sendo preparados para o céu. Nós estamos sendo moldados para entrarmos na região celestial, nas regiões celestiais, né, com Deus, para nos encontrarmos com Cristo. Há uma promessa da parte de Deus, através de Cristo Jesus, de vir nos buscar uma igreja santa, uma igreja que o agrade. Como diz aqui a palavra do Senhor, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. O que é isso? Nunca falharmos? Nunca cometermos erros? Nós podemos sim experimentar uma queda ao longo do caminho. Nós podemos sim pecar e podemos até mesmo cometer alguns pecados até escabrosos, ferir, machucar pessoas que amamos. Podemos sim, podemos inclusive ter pensamentos, desejo pelo mal, né? E a Bíblia vai explicar isso. Não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos. O que isso significa? A Bíblia diz que nós estamos nessa casa, nessa moradia carnal, neste corpo carnal. E este corpo, a Bíblia diz que tem obras chamadas obras da carne, e que elas lutam contra obras do Espírito que habita em nós. E essa luta é constante. Essa luta, às vezes, a gente perde. Às vezes, sim, podemos perder, sim, mas nós estamos falando aqui da graça redentora de Cristo, que nos alcança todos os dias, que está disponível, né, pastor, a nós, através do quê? Da oração, da fé em Deus. Quando você se rende para Deus todos os dias, lá no seu quarto, lá no seu esconderijo de oração, Deus, Ele lhe perdoa. Deus, Ele refaz você diante dEle. O seu amor refaz o seu coração, a sua mente. Somos renovados a cada dia através do Espírito de Deus, não é? Aqui eu queria colocar assim, essa palavra perfeito, ela vem do grego artios, que significa capaz, eficiente, completo. A Bíblia diz, lá em Mateus 5,48, diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A ideia aqui, meu querido, é uma ideia funcional. Uma coisa só é perfeita quando realiza o propósito para o qual foi planejado. Qual o propósito para o qual Deus planejou a sua igreja? Planejou você, não é? Quando você atingir esse propósito de Deus, aí você estará perfeito. Mas, por enquanto, você está sendo moldado ao plano que Deus tem para você. Nós fomos planejados para sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, o que acontece? Deus, Ele procura em nós qualidades do seu caráter, que está sendo formado, implantado em nós por Cristo, pelo Espírito de Cristo. Você tem que compreender isso. A cada dia nós vamos nos aproximando do perfeito, daquilo que é perfeito, que é Cristo. Então o Espírito Santo, ele vai trabalhando o amor, a paz com os nossos irmãos. Não é fácil lidar com pessoas, não é fácil conviver com pessoas. Os próprios apóstolos tiveram dificuldades entre si de relacionamentos. Um exemplo disso é Paulo e Barnabé, tiveram uma crise de relacionamento, um problema tão difícil de se lidar, que eles se separaram numa obra missionária, não é? Por causa do jovem João Marcos, né? Então, problemas de relacionamento acontecem. Agora, o que não pode acontecer é persistir. Depois eles se encontraram, depois eles se reataram, depois eles voltaram a um relacionamento ali que tinham missionário, né? Então, esse trabalhar, é isso que o Espírito faz.
esse trabalhar do amor, da prática do amor, da prática do relacionamento, né? De tudo, da vida. Nós precisamos do trabalhar do Espírito Santo em nós a cada dia. Então, ser perfeito é isso, é você ir até o propósito a qual você foi planejado, que é a perfeição de Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha, eu estou aqui, pastor, ouvindo a palavra, né, e me lembrando, pastor, você está falando aí de graça e misericórdia, e a graça é muito interessante, pastor, porque quando a Bíblia fala ser perfeito, na verdade, essa colocação sua foi muito importante, porque ela, como Deus exige da gente, né, perfeição no homem, no ser humano, que por formação ele é imperfeito. Não é? Na verdade, ele cobra de nós maturidade, crescimento, não é? Experiência na vida espiritual. Uma coisa muito interessante que a gente precisa observar com muito carinho é que a graça, já disse alguém, ela é um favor imerecido, não é? A graça você não merece. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem dos méritos, das obras, para que ninguém se vanglorie, não é? Olha, eu sou salvo porque eu paguei, eu sou salvo porque eu trabalhei, não, entendeu? A salvação, querido, nenhum de nós merecíamos. Por isso que a graça é um favor imerecido. A graça é um favor imerecido. Graça é bênção de Deus, você não merece, Ele lhe dá, eu não merecia, eu recebi. Misericórdia, eu mereço, e Ele deixa também de dar. Interessante, não é? Na misericórdia é exatamente isso, eu merecia ser punido, mas Ele usa de misericórdia, e aí nós somos preservados. Então, queridos, essa palavra de Paulo foi muito forte, pastor, não é? Porque, de fato, entender a graça de Deus, a misericórdia de Deus, na verdade, ela é um privilégio, né, pastor? Perfeitamente. O pastor Eliseu foi feliz nessa citação aí de Efésios, capítulo 2, porque é fácil de entender logo nos primeiros versículos. E ele nos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. O homem pecou, e o salário do pecado é a morte. Isso, o homem morreu espiritualmente. Mas ele disse, nos quais andasse no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora atua nos que vivem em desobediência. Mas lá no versículo 8, como o senhor citou muito bem, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. A graça nós temos porque é dádiva de Deus, é um dom de Deus para nos abençoar. Não vem por intermédio das obras. Tem muita gente, pastor, na verdade, que acha que é bonzinho, que faz isso, que dá esmola, que dá, entendeu? Não é isso que vai fazer você se salvar, porque a salvação aqui não é aquela salvação, não é uma graça natural, é uma graça salvadora. É a graça que nos livra da condenação do pecado. Por isso que é importante entendermos a importância dessa graça, quando lá no livro aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Glória a Deus. Precisamos nos dirigir com confiança no trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então é muito importante quando nós entramos diante do Senhor, com confiança diante do trono da graça, daquele que ministrou a graça sobre nossas vidas. Então é por aí que eu vejo a importância da misericórdia e da graça, pastor. Aleluia. Pastor William, o senhor gostaria ainda de fazer mais alguma colocação, né? Nós temos alguns minutos ainda do nosso programa, e esse tema ele é
ele é riquíssimo, né, aliás, todos nós já experimentamos isto. Todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como Salvador, não é? Já experimentou isso aí, não é? Paulo, pastor, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma colocação muito interessante, que às vezes a gente não se apercebe, pastor, do valor desse trecho aqui. 5 e verso 17, que a gente cita muito até para as pessoas aceitarem a Jesus. Assim que, se alguém está em Cristo, como nós vamos estar em Cristo? Não é? Se confessarmos como Salvador, se vivermos a palavra, aí estaremos em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Pastores, eu imagino, não é, a graça de Deus atuando aqui, não é? E às vezes, a priori, até já fomos ensinados em algum momento, não é, que a gente imagina que deixou as coisas do passado, parece que vestir uma roupa, aquela não veste mais, e tem um certo costume. Não, querido, você voltou ao estado original. É muito mais do que a cultura, é muito mais do que uma religião, é muito mais do que um costume, entendeu? Ser nova criatura é você ter o seu estado original, pastor, sendo restaurado, querido. E o que o senhor falou há pouco aí sobre perfeição. Sim, né? sim. Deus fez todas as coisas perfeitas. Claro. Mas o homem diz lá em Eclesiastes que ele procurou algumas invenções. É verdade. E aí perdeu essa perfeição. Por isso que é importante, como está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, contudo não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Olha que coisa tremenda. Interessante. Não é? Eu queria puxar um ponto que o senhor pegou aí, Sim. que eu achei super interessante. O senhor citou o versículo, aquele que está em Cristo Sim. é nova criatura. Sim. E aí tem que ter o cuidado do seguinte, pastor, de aquele ponto que a gente citou, de que agora eu sou de Cristo, então não posso falhar mais, da cobrança exagerada de si próprio, né, ou de outro, né, não pode falhar mais, não pode errar mais, não é assim. Mas também não pode andar de um modo relaxado, de um modo, né? Mas ninguém vai estar em Cristo. Olha, querido, a lógica da palavra de Deus, ninguém vai estar em Cristo fora da palavra. Não existe. Eu não conheço ninguém que esteja em Cristo fora da palavra. É verdade. Entendeu? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo. Eu só vou estar em Cristo. Você só vai estar em Cristo quando você está na palavra. Cristo é a palavra. Não é? Tu foi citado aqui, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não é? Então, quando você vive a palavra, você não vive no pecado. Você pode até pecar. Você pode falhar como ser humano, tá? Até porque, né, Deus é luz. Sim. Não tem como uma pessoa Comunhão com dizer trevas. que é de Deus E andar viver em nas trevas. né? Exatamente. Não tem como você Não tem, andar cara. na presença de Deus É verdade. e não enxergar seus próprios erros e não querer corrigi-los, né, pastor? Porque o próprio Espírito Santo, a própria palavra, ela incomoda. O Espírito do Senhor, ele vai incomodar a gente para a gente não andar errante. Não andar de uma maneira que traga escândalo. O próprio apóstolo prega sobre isso. Claro. Não desde forma que venha dar escândalos, nem para gregos, nem para judeus, né? Mas que sejam exemplos na fé dos que estão na igreja, né? Ser exemplos, né? Porque Deus é luz. Então não tem como andar na presença de Deus e ser um mentiroso, por exemplo. Né? Claro, não tem como andar na presença de Deus e ser um mau caráter, um corrupto, um adúltero. Não viveu a experiência. Não viveu a experiência do novo nascimento. Justamente. Não é? Porque a nossa natureza caída é essa natureza que o homem deseja roubar, matar, destruir, adulterar e daí por diante. Mas na hora que ele confessa Jesus, eu estou falando isso
nessa perspectiva, porque é a nossa linguagem, mas na hora que a pessoa nasce de novo, sua natureza é outra. Paulo disse no capítulo 3 de Colossenses, se você já ressuscitou, se você é nova criatura, você vai buscar as coisas que são de cima. Não é? Isso é muito importante. Você vai buscar, essa é a natureza. A minha natureza agora é a natureza de Cristo. É verdade. Paulo disse assim, nós temos a mente de Cristo. É verdade. Então, se você vive, querido, na perspectiva do pecado, desculpe, você pode ser um religioso, você pode ser qualquer coisa, você só não é uma nova criatura. Porque as condições, Deus é quem nos coloca naquela posição. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá no capítulo 4 aos Efésios, os primeiros versículos dizem assim, portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebesse. Claro. E ele vai dizendo, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele começa a mostrar que existe um corpo que nos une, há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado em um só Espírito, no mesmo pensamento, pensando a mesma coisa, porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso é unidade. Unidade. Pastor, não se admite igreja sem Cristo ser a cabeça. E a cabeça é quem dirige o corpo. Entendeu? O comando do nosso corpo vem da cabeça. E se a cabeça é Cristo, e nós somos a sua igreja, nós somos o seu corpo. É verdade. Não é? Falha, todos nós temos. Fraqueza, todo ser humano tem. Entendeu? Por isso que eu fiz aquela colocação que Deus não cobra de mim perfeição enquanto homem aqui na terra. Mas o homem espiritual, o homem que foi tratado por Deus, o homem que foi curado pelo poder glorioso da redenção do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse tem comunhão com os céus. Glória a Deus. Nós não vivemos, mas pastor, debaixo da lei, vivemos na graça, favor imerecido, ninguém tinha condição. Nós aqui, nenhum de nós aqui, você aí não tinha a menor condição, mas veio a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é a maior mensagem do Evangelho. E Jesus veio aqui, querido, para quê? Não foi necessariamente para perdoar os meus pecados, Ele veio para me redimir. Ele veio para me comprar de novo. Aleluia. Isso é riqueza. Glória a Deus. Bênção. Pastores, a hora chegou, olha, e verdade. começar a falar dessa coisa aí, que a gente vai muito longe, porque a gente começa a lembrar dessa graça maravilhosa, desse poder maravilhoso, e aí, querido, tem muita coisa para falar. O versículo 7, pastor, rapidamente, diz aqui do capítulo 4, e a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Maravilha. Só tenho a agradecer aos senhores, viu? Ao tempo que foi embora. Aleluia. E a gente vai voltar outro dia aqui para comentar sobre este assunto, voltar sobre a graça mesmo e a misericórdia de Deus. Mas obrigado, pastor William, obrigado, pastor Arnaldo. Obrigado a você que esteve conosco até agora, ouvindo e participando e assistindo. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.